política de leitura, livre leitura. Imperatriz e o Maranhão especialmente, é um dos estados que menos lê, que tem um índice de analfabetismo muito alto. Imperatriz quer se projetar fazendo o inverso disso, que é se tornando um polo de educação. Então, a cidade tem que se preparar para isso. Então, o poder público tem que ativar políticas públicas que levem, na verdade, Imperatriz, a que as pessoas, os estudantes, tenham acesso ao livro e se estimule a ler. O governo federal está tentando, de todas as formas, já há alguns anos, fazer uma política de livre leitura. A Imperatriz não tem sido contemplada porque não apresenta projetos. Então, tanto bibliotecas comunitárias quanto bibliotecas públicas são fáceis de se adquirir, de se instalar através desses programas federais. Hoje são 16 de julho do ano de 2011, 2 anos já que o movimento Ocuparte se iniciou, e falar um pouco da história, né, do movimento, é isso? Bem, o movimento surgiu a partir de uma reivindicação pontual, que foi o andamento da obra da Biblioteca Pública e de um espaço cultural em Imperatriz. Nós não tínhamos ainda um espaço cultural nem uma biblioteca pública condizente com a realidade do município. Mas Imperatriz não tem biblioteca de forma alguma. Nós temos uma sala com amontoado de livros e que não são atualizados, nem os livros dos autores locais. Os livros da bibliografia, da história da região, da história da cidade, nós não temos nessa que se chama Biblioteca Pública de Imperatriz. Então, isso é um descaso. Imperatriz, em relação à educação, nesse sentido, a educação para incentivar a leitura, para incentivar o conhecimento através da leitura, não tem tido essa sensibilidade e esse discernimento de que só é possível se criar uma sociedade culta, uma sociedade que seja sustentável através do conhecimento, do livro e da leitura. Sem isso é impossível. Mesmo que eles digam que existe biblioteca que funciona ali numa escolinha do município e tal, mas se vocês forem analisar a estrutura, ela é muito carente ainda do tamanho que Imperatriz, de uma cidade de Imperatriz necessita. Só para vocês terem ideia, Imperatriz dos anos 90 para cá é tida como polo comercial, como polo de educação, né? Dizem que é um polo acadêmico também, e o tamanho da biblioteca só encolheu, na verdade, né? Antes funcionava nesse prédio, que leia-se já é pequeno, e agora funciona num prédio muito menor. Então o movimento, a atual biblioteca, ela está jogada, vamos dizer, colocada, instalada num prédio de uma escola pública, então você vê que não é adequado isso. Desde a década de 70, quando eu era aluno, eu pesquisei, eu busquei livro na biblioteca pública, isso no final dos anos 70 ainda, então 30 anos depois, quase 40 anos depois, a gente tem o mesmo espaço. Isso é inviável, isso não é condizente com a cidade. Então, o poder público, onde as esferas do poder, nas pessoas dos seus ouvidores, dos seus advogados, entraram num acordo junto com o movimento, que era o seguinte: este prédio aqui seria encaminhado para o tombamento das suas estruturas físicas e o movimento se retiraria do espaço, dando oportunidade para que os encaminhamentos pertinentes ao tombamento histórico fossem feitos, certo? Da questão daquele espaço que era a biblioteca pública ali próximo à prefeitura, e verificando que ela está sendo reformada no mesmo espaço, no mesmo tamanho, quer dizer, não mais condizente, que não é condizente com o tamanho da cidade, com o número de estudantes que existe na cidade. Quer dizer, a gente vai fazer um projeto para os próximos anos, para o setor educacional de Imperatriz, da mesmo tamanho que era em 1970, na década de 70. Olha só, a Imperatriz ainda não tem uma biblioteca condizente com o tamanho que ela é hoje em dia. Na verdade, tem um prédiozinho que funciona ali próximo daqui de Novembro, que é um prédio muito reduzido de tamanho, menor que esse aqui, que já é pequeno esse.
financiando a instalação de bibliotecas escolares, bibliotecas comunitárias. O Ministério da Educação, quer dizer, o Ministério da Cultura, Educação, Fundação Biblioteca Nacional, e tem outros organismos que patrocinam isso, mas nós não vemos Imperatriz colocar isso como prioridade. Nós estamos há 3 anos e meio depois dessa audiência e até agora pouco ou nada foi feito. Na verdade, nós temos agora o início de uma reforma que ainda a conta-gotas, vamos dizer assim. Fazer projetos nesse sentido, buscar realizar isso. Se pode dizer, não, o município não tem recurso, mas poderia ter projetos em busca de recursos de outras fontes. Não, nós não temos visto buscar isso aí. As prioridades, na verdade, têm sido outra e não essa que é, na verdade, a cultura e o conhecimento. Se fala muito disso aí, mas pouco se faz no poder público. Oswaldo Carvalho, Biblioteca Oswaldo Carvalho. E o valor da sua reforma está orçado em R$ 88 mil, certo? A gente acredita que é um valor ainda muito inferior às suas reais demandas e necessidades. Nós Olha a roda na praça, olha o bumba meu boi. Quanto tempo você acha que vai levar para se ter uma biblioteca em Imperatriz? É como se tivesse sido a minha escola, a minha faculdade, foi tudo, né? Onde eu comecei, onde eu estou até hoje, ainda aprendendo ainda. Apesar de já exercer a profissão, mas sempre aprendendo. Valorizo muito porque é um espaço único, né? Não é todo lugar que tem o privilégio de ter um espaço desse para os artistas. Mais apoio, né? De quem pode apoiar a gente, prefeitura e tal, né? Mexe com isso daí, que eu sei que todo lugar tem uma verba, uma ajuda destinada a essa área, que eles investam melhor isso, né? Olhando para todo mundo também, não só para os lugares já taxados que são onde desenvolve a arte. Abrir os olhos também para outros espaços novos também, né? Dar oportunidade para mais gente. E é isso que a gente está batalhando aqui, chamar a atenção deles para o espaço aqui que tem um potencial grande, só falta um empurrão de todo mundo se juntar, né, para andar mesmo. E tô aí até hoje na resistência. Como é que é? Como é que é esse Ocuparte aqui pra ti hoje? Como é que tu vê esse espaço? Vejo esse espaço aqui como um patrimônio histórico que foi tombado por nós, artistas de Imperatriz, do Maranhão. um espaço, né, de uma secretaria, enfim, de um outro órgão público aí que não uma biblioteca. Tá certo?